E os ministros do STF votaram para restringir a atuação de forças de segurança pública no Rio de Janeiro e favorecer o crime organizado. Para os ministros, o governo deve usar helicópteros nas operações policiais apenas em casos excepcionais, com justificativa. Também deve ser evitada a realização de operações policiais em locais próximos a escolas, creches, hospitais e postos de saúde. Os ministros também concordaram que fica a cargo do Ministério Público investigar suspeita de envolvimento de policiais em crimes. Recentemente, os ministros restringiram apenas a casos excepcionais a realização de operações policiais em favelas do Rio durante a pandemia do coronavírus. No caso do novo julgamento, as determinações devem valer também para depois da pandemia. Começo essa com você, Fiuza. Você ontem lembrou dessa decisão do Fachin que proibiu as operações policiais nas favelas do Rio e agora vem essa decisão do plenário impedindo o sobrevoo de helicópteros também, Fiuza. Os ministros da Suprema Corte, eles se sentem injustiçados, né? Eles se sentem alvos de ataque, mas eles estão, Vitor, num processo de autodesmoralização, né? A pandemia, ela trouxe, com os valentes da live, né? Essa coisa da... De fato, o Augusto até estava falando isso ontem, né? Quando a gente estava vendo o Fachin fazer aquele discurso pela candidatura do Lula na campanha de 2018, o que é um absurdo, isso é uma afronta, isso é um escárnio, né? Ele está zombando da população sofrida que foi depenada pelo Lula. A democracia, o Lula deveria concorrer. Então esse é o tom, Vitor, dessa corte, da corte judiciária mais alta do país. Eles estão em franco processo demagógico. Esse negócio da pandemia, de fato, muita gente perdeu a noção do perigo, né? Muita gente perdeu a noção da realidade. E noção do perigo não tem nada a ver com ameaça, não, né? Porque quem ameaça são eles, né? Eles ameaçam todo mundo. Eles ameaçam com prisão, ameaçam com cassação de direitos de expressão no Brasil e lá fora, né? Mas a noção do perigo é você tirar a polícia, né? Você proibir a polícia de agir em áreas carentes, as pessoas absolutamente desprotegidas, vulneráveis. Sabe por que eles fazem isso? Eles fazem isso porque eles estão fazendo uma demagogia populista. A mesma linha do que a gente já cansou de ver aqui. Sabe quem é que fez isso de maneira histórica no Rio de Janeiro? Foi o brizolismo. O brizolismo, ele cresceu, ele foi um fenômeno gigantesco, político, né, no Brasil, que até quase alçou o Brizola à presidência da República, e não alçou porque era um fenômeno de populismo no Rio de Janeiro. Por isso que ele não chegou lá. Nem o Rio Grande do Sul embarcava nele, que era a origem dele. Mas por que foi tão grande? Porque essa demagogia, né, com premissas mentirosas de que a polícia... Porque, de fato, né, a polícia tem o poder da força. Então, os excessos policiais, eles são terríveis. Eles são terríveis, né? Eles podem tirar vidas injustamente, etc., e isso, de fato, e a corrupção, né? Então, é claro que a polícia, a instituição, todas as polícias, elas estão sempre na berlinda, porque ali está o ponto de encontro dos conflitos, a ponto da solução de força, né? No entanto, você fingir que você não precisa da força, você fingir que você não precisa que a população vulnerável, desguarnecida, possa, né, quer dizer, você fingir que ela possa prescindir do Estado, né, na proteção da sua vida perante o crime, e em áreas que são tragicamente dominadas pelo crime. Eu acho que o nosso enunciado, Vitor, né, lido por você, tá perfeito. É uma associação com o crime, né? Primeiro com o pretexto da pandemia,
de novo, né, com uma lógica indemonstrável, né, como você tirar operações policiais da favela, salva vidas em tempo de pandemia. São os hipócritas, né? E a população está sofrendo, mas eles nem sabem, porque eles estão lá longe. Né? A população está sofrendo violência do crime, e eles nem sabem, e misteriosamente essas notícias não estão aparecendo. Eu acho que está na hora, assim, se a reportagem não morreu, está na hora de ir para as comunidades pobres do Rio de Janeiro, mostrar o que o crime organizado está fazendo com as pessoas. Está sequestrando as pessoas. Né? A população pobre, desfavorecida, está refém de bandidos cruéis, protegidos pelo Supremo Tribunal Federal. Você, Zé? Eu costumo dizer que nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal foi ungido por Deus, que colocou a mão na cabeça dele e falou: você será o Hermes, né? Vai nos representar na Terra e explicar para as pessoas o que as cabeças não entendem. Isso não é verdade. Os ministros do Supremo devem obediência à Constituição. E eu vou dizer aqui, vou ler literalmente aqui o que a Constituição diz sobre segurança pública. É o artigo 144. A segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é executada para a preservação da ordem pública e da columidade das pessoas, do patrimônio, através dos seguintes órgãos. Aí vem o inciso 1º, Polícia Federal; 2º, Polícia Rodoviária Federal; 3º, Polícia Ferroviária Federal; 4º, Polícia Civil, Polícias Civis; e 5º, policiais militares e corpos de bombeiros militares. Não tem aí o 6º, dizendo o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal não é responsável pela segurança pública do país. E lá no parágrafo 4º diz o seguinte: as polícias civis dirigidas por delegações de policiais de carreira incumbem, ressalvada a competência da União, nas funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais. As polícias militares cabem à polícia ostensiva, os policiais militares e corpo de bombeiros militares, forças auxiliares, são subordinadas ao Distrito Federal e territórios, estados, Distrito Federal. E a lei disciplinará a organização e funcionamento dos órgãos responsáveis, ou seja, a Constituição define claramente que segurança pública é um dever de todos, mas uma função dos estados. Há muito se debate sobre a possibilidade de levar para a União parte dessa segurança pública, né? Mas nunca houve mudança na Constituição. Eu, Vitor, conversei hoje com o deputado capitão Derrite, um policial, capitão daqui da Polícia Militar do Distrito Federal, ex-policial da Rota, que está assustado com esta decisão, né? E decisão do Supremo vale para todos. Aí tem duas decisões. Uma que é durante a pandemia e outra que é permanente. Limitar, assim, a polícia de exercer a sua função é colocar em risco a segurança pública, porque um tempo onde o crime organizado se organiza muito mais. Mais uma vez, o Supremo extrapolou nas suas funções. Você, Augusto? Olha só, o Supremo, ele faz o possível para impedir que o Ministério Público participe, exercendo atribuições que lhe foram conferidas aí pela Constituição de 88. O Supremo faz o possível para que o Ministério Público não atue nesses casos. Eles não gostam de ver o Ministério Público fazendo acordo de colaboração com a Justiça, chamada delação premiada, não gostam de ver atuando em crimes comuns, não, ali não, é coisa da polícia. Quando é coisa da polícia, assim, aí eles querem o Ministério Público, né, para apurar. O negócio é o seguinte, é parar com frescura. O pessoal precisa saber que a realidade é mais parecida com o cinema aí do que se pensa. O que acontece nos filmes policiais americanos
Ele está muito próximo da realidade. Vocês já viram ali a polícia chegar apalpando? A polícia é uma força que tende a impedir, por exemplo, tumultos, né, nas ruas, um distúrbio de grande porte, que até os integrantes da Guarda Nacional eles têm um slogan, parece arrogante, mas eu sou orgulhoso, né? One riot, one man. Um distúrbio, um homem basta. Agora eles chegam, às vezes não controlam, claro. E isso aí, evidentemente, não é um homem que controla um distúrbio, mas eles falam para ressaltar a determinação com que eles entram nisso. Você vê aqueles caras que se manifestam em Londres e ficam sentados, né, num tipo de pacifismo, que também eles tentam rimar com fogueira, trincheiras urbanas e tal. A polícia chega removendo mesmo. Não é, por gentileza, o senhor pode se retirar, então precisa acabar com isso. Precisa acabar com isso, precisa parar de tratar ali, para chamar a favela de comunidade. A favela é favela, não tem nada. Você mudar o nome para comunidade não muda nada. Continua uma favela com todos os seus problemas e as suas belezas aí, que tem muito menor número, porque vivem num cotidiano infernal. Não adianta você chamar a comunidade de favela da mesma forma como um amigo meu do Estadão, velho conservador, fala: esses caras ficam falando aí, chamando colono de camponês e Rússia de União Soviética, é comunista. Ele falava. Para mim, essa turma do PSOL, que fica com essa conversa de polícia desarmada e toda a liberdade para os criminosos, porque um desses caras assumindo a prefeitura do Rio ou o governo, eles não vão fazer nada contra o crime organizado, que controla muito mais coisas do que imaginamos. E aí eles têm aquela descrição idílica do morro dominado por uma quadrilha. Não, o pessoal gosta, porque prefere esse pessoal, a polícia, porque esse pessoal do morro, os traficantes, eles garantem a ordem ali, ninguém pode fazer nada sem que eles autorizem. Isso é uma ditadura feroz que eles exercem. E como é que alguém vai sair? Eu sou contra. Chama aí a televisão, que eu quero dizer que eu sou contra o domínio dos traficantes. Ele é executado na mesma hora na frente da câmera. Então são até partes do território brasileiro que só pertencem em tese ao mapa do Brasil. Só está lá. Quer dizer, morros do Rio, fronteiras ali na região norte, só no mapa. De verdade, não pertence nada, não tem presença do Estado lá, nunca houve. Só o exército, mal armado, mal amado, por quem não conhece, sem equipamentos, faz o possível para defender fronteiras. Tá? Eu ouvi do general Mourão, quando comandava aquele destacamento da Cabeça do Cachorro, ele falou: olha aqui, do jeito que está o nosso equipamento, isso há 10, 12 anos, do jeito que está o nosso equipamento aqui, se a Venezuela, que é armada pela Rússia, resolver invadir o Brasil, a gente vai ganhar, porque recua, eles não têm nem gente para ir até o fim do Brasil, porque uma resistência nossa hoje é inviável, chegamos a esse ponto. Agora fica essa, não, todos os que morrem, todos, você não sabe bem o que são, porque todos são jovens, o rapaz, 2 moços, não tem nada eles fizeram, nenhum, nada, sempre são inocentes, e todos os policiais são assassinos. O que eles querem é a polícia desarmada. Tentem isso no Rio, que aí vocês vão ver como se entrega uma cidade inteiramente ao crime de papel passado. Agora são 7 horas.